Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Era muito bom. Mas Qual é o... eu tenho dois ecrãs. Uhum. Meto teleponto num não, meto o teleponto no computador normal e depois passo a imagem para o outro. Para Então, outro. enquanto os motores aquecem, vamos mesmo entrar no podcast. Podcast que hoje é dedicado aos os fogos anuais em Portugal. E connosco estão o Fernando Pedroso, o Manuel Graça e a Lourdes Gonçalves. Obrigado por terem vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos ouve. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Nunca se sabe quando nos estão a ouvir. E hoje, portanto, como eu dizia, o podcast vai para este tema, que é um tema que nesta altura do campeonato já está suficientemente amadurecido, com bastantes declarações e com bastantes dados sobre a situação. Vamos avançar para começar por o Manuel Graça. Manuel Graça, hoje o podcast é sobre os fogos, sem ser incendiário. Diga-nos o que é que se oferece dizer para esta primeira intervenção. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, conforme a hora que nos escutem, a partir de Mafra, com o agradecimento sempre presente à Câmara Municipal de Mafra pelas excelentes oportunidades nestas instalações que nos são facultadas. Ora bem, os fogos é sempre, quer se queira, quer não, um tema quente. Um tema quente, demasiado quente, diria mais. Começarei por dizer que, se nada mudar com aquilo que aconteceu em 2025, este será apenas mais uma marca negra na nossa história em Portugal. Não precisamos de mais estudos nem diagnósticos, tantos os que têm vindo a ser feitos ao longo de todos os anos, mesmo a partir dos grandes incêndios, por exemplo, o grande incêndio de 2003, aqui na Tapada de Mafra, e que outros se seguiram, 2011, 2017, em particular agora 2025. Todos os estudos foram feitos, mas precisamos, acima de tudo, do meu ponto de vista, de coragem. Coragem tem sido a palavra que tem faltado e que tem sido transversal a todos os partidos políticos que têm gerido a governação de Portugal desde estes períodos de fogos de maior intensidade. Uma maior intensidade que, neste momento, se acentua devido às alterações climáticas. Ninguém tenha qualquer dúvida sobre esta matéria. Provavelmente o único que terá dúvidas será o presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump. Mas esse, para ele, é a negação da negação, porque pensa que se calhar é capaz de conseguir negociar com o São Pedro. Não sei. Bom, mas diria que em Portugal é necessário fazer um novo plano de proteção, se calhar o plano 3.0, porque andam sempre depois destes fogos a fazer planos, mas o que nós chegamos à conclusão e verificamos no nosso dia-a-dia é que há um cruzamento de tal forma difuso de comandos que ninguém se entende. E a culpa morre sempre solteira. Mas, portanto, é necessário fazer uma revolução, provavelmente com um acordo de regime entre os partidos, e que se deixem um pouco das nomeações que por vezes roçam a nomeação política e escolham as pessoas mais competentes, porque as há em Portugal, com a função de elaborarem um plano vertical e não difuso, que seja uma cadeia de comando efetiva. E quando digo cadeia de comando, digo algo que penso ser fundamental para esta operacionalidade. São as câmaras municipais de todo o país, de meio próprio financeiro ou com o apoio do Estado Central, terem bombeiros profissionais. 2, que a nível das CIMs, das próprias
cinturas que fazem as intermunicipalidades hoje previstas em Portugal, possam ter um conjunto de sapadores que, por estarem dentro do interior do país, conhecem o território e sejam a primeira brigada de limpeza dos terrenos no chamado período que toda a gente fala, mas ninguém faz. É o período de outono e inverno para as limpezas. Mas chegamos todos ao verão, certo, e todos temos problemas. Afinal não se fez limpeza. Mas a limpeza deve passar pela responsabilidade do Estado português. É por isso que falo nestas brigadas que devem fazer essa limpeza. Porque continuar por lei a exigir-se que pessoas de uma certa idade no interior do país façam a limpeza só pela penalidade, não vamos lá. Se calhar algumas destas famílias nem sequer dinheiro têm para comprar remédios, quanto mais para mandar limpar os terrenos. Por enquanto disse. Mas já agora, hoje temos aqui uma nova rúbrica e, portanto, também temos a parte positiva. E como temos a parte positiva, eu não vou largar o quentinho. Ou vamos deixar para outra parte? Vamos deixar depois para a própria rubrica dos positivos e negativos e vamos continuar a rasgar ideias. E hoje aqui a Lourdes Gonçalves está particularmente disponível para rasgar ideias. Lourdes Gonçalves, os fogos. Ui! O que é que vem daí? Não vou vem rasgar. Eu ouvi o Graça e lembrei-me das cabras. Mais cabras nas montanhas. Calma, são cabras. Há uma coisa que apareceu... Cabras e cabritos, já agora. Também há um provérbio assim, que em cabras não tem e cabritos... Ele de algum lado vem. Pronto, está feio. Isso vem a propósito de coisas muito que se passam aqui muito perto. Da indústria do fogo. E por começar na indústria do fogo, eu lembro-me que um dos nossos episódios eu falei que existe muito aquela percepção de que alguém está a financiar quem coloca fogo. E os políticos, esta semana houve um político que comparou nas redes sociais o mapa do lítio e o mapa dos fogos e que disse que havia aqui uma comparação. Não há números, efetivamente, mas há uma percepção de que por trás desta questão dos incêndios há uma indústria que está a funcionar. Eu não queria falar dessa questão, mas queria falar de outra, que é a rentabilidade que nós temos dos terrenos e da floresta. Eu acho que podemos falar um bocadinho da rentabilidade. Nós sabemos que em 2025 mais de 1% do nosso território já ardeu. Em 8 anos, 1% do nosso território já ardeu. É muito comparado com uma Grécia e com uma Espanha. Sabemos também que existem alguns dados que agora começam a ser disponíveis para nós tentarmos perceber se conseguimos elaborar uma política para a floresta com base em dados e não em percepções. Por exemplo, nós sabemos que a questão é uma questão estrutural, a questão da floresta. E eu tenho aqui alguns dados para nós podermos aqui discutir um bocadinho. Há quem diga que a nossa floresta não foi limpa, que existe biomassa, que existe muito mato e que foi esse mato com as alterações climáticas, o muito calor que se fez, que originou aqui alguns focos de incêndio. Isto é tudo verdade. Também se colocou aqui a questão de quem é que limpa a floresta, se são os privados ou se é o Estado, e de quem são os terrenos, se os terrenos são dos privados ou são do Estado. Conclusão, em Portugal, só 3% da floresta é que é do Estado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o resto, que são 97%, são de privados. Agora vamos ter em conta outro pormenor, é que os 97% daqueles que são privados, muitos desses terrenos são indivíduos, ou então são terrenos que estão sob herança e que não se sabe quem é o dono. Mesmo com a questão de registar os terrenos, a questão de haver um cadastro dos terrenos, mesmo assim nós não conseguimos identificar a maior parte dos donos desses terrenos.
Para termos rentabilidade da floresta, nós precisamos de hectares de floresta, não precisamos de metros quadrados. E isto é um problema para quem quer tirar rendimento da floresta. Se eu tiver 80 hectares de eucaliptos, eu tiro um rendimento. Se eu tiver 20 metros quadrados, ou 50, ou 100, ou 200, eu não tiro rendimento nenhum. O que nós temos que olhar para a questão dos fogos tem que ser também numa perspectiva não só de prevenção, como falou o Graça, mas numa perspectiva de rentabilidade também. Acho que este é um ponto importante. Os fogos em Portugal, nós tivemos 2 fogos muito simbólicos. O de 2017, para não ir mais para trás, e agora 2025. E em 2025 ficou-nos aquela ideia de deixa queimar porque é mato. E queimou-se... muitas áreas de cultivo, muitas vinhas, árvores de fruto, animais que morreram também e pessoas que até perderam empresas, ou seja, esta questão do deixar de porque é floresta, depois que aquela coisa toda da descoordenação que existiu, ou pelo menos temos a percepção que existiu, acabou por fazer aqui uma diferença. Eu vou terminar daqui a mais um bocadinho, só vos queria dar aqui 2 ou 3 dados. Em comparação, em 2025 tivemos 72 meios aéreos, mais 24 que em 2017. Outro dado, bombeiros, nós em 2025 tivemos 2.907 e 704 carros e gastámos 75 milhões, mais 39 milhões que em 2017. Então isto devia estar a correr bem. Bem, o que é que o Estado fez? Já temos, se vocês não viram, eu andei aqui à procura um trabalho de casa rápido, já temos aqui uma coisa que se chama o Plano da Floresta, ou seja, já temos um mapa estratégico que o Governo editou, e esse mapa estratégico que editou é Floresta 2050, e já estão previstas uma série de ações nesse plano. Nesse plano tem alguns dados importantes, por exemplo, o cultivo do eucalipto, 44%. O cultivo do sobreiro, mais abaixo, 33%. O cultivo de... Já temos alguns dados para podermos trabalhar sobre eles. O que é que nós temos que fazer é, à medida que a floresta tiver ações de estratégia em que as pessoas possam ter alguma rentabilidade, provavelmente a diminuição daquilo que são os focos de incêndio podem vir a diminuir. Agora, nada disto é feito, efetivamente, como o Graça disse, se não houver limpeza, se não houver identificação dos terrenos, a quem pertence, e se o Estado também não limpar os seus terrenos, que às vezes a crítica que se faz muito ao Estado também. Mas o Estado só tem 3% dos terrenos, o que significa que os outros 97% é de privados. Disso. Ok, e continuamos aqui por Mafra, realçando mais uma vez que aqui estamos com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, que nos facilita o acesso a estas instalações, equipamentos, e que sem essa ajuda não seria possível este podcast. De qualquer modo, eu não posso ignorar aqui um folheto que está a ser distribuído e que realça o facto de que alguns ainda desconhecem. Eu também desconhecia, tenho que ser sincero. Mafra, somos património mundial. E, portanto, chama a atenção para o transporte dos carrilhões para Mafra. Foi através de carros puxados por juntas de bois e com o apoio de 400 soldados de infantaria. Mafra vai, sempre que possível, ter aqui algum realce. Às vezes não nos é possível. Aliás, tínhamos uma emissão preparada para o Festival de Animação e nesse dia não foi possível, por razões técnicas, levar a efeito, e tínhamos realmente um destaque sobre o festival. Ficará para outra oportunidade. E vamos então continuar aqui o nosso podcast, passando agora ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, já ardeu tudo? Quer dizer, já ardeu muito, infelizmente ardeu muito, mas eu queria fazer uma saudação às pessoas que nos veem e ouvem, e também reforçar, como sempre faço, que é um enorme prazer regressar aqui sempre
a Mafra, que é uma cidade que eu já frequentava e continuo a frequentar. Bom, mas nesta matéria dos incêndios, eu não resisto a uma situação, a dizer uma coisa, que é, enquanto o país ardia, literalmente ardia, o centro do país estava uma autêntica guerra contra os incêndios, o que é que nós verificávamos? Verificávamos o Primeiro-Ministro de férias no Algarve e o Presidente da República também de férias no Algarve, para o cúmulo de até estarem numa esplanada a beber cerveja e o país a arder. Brindavam. É evidente que é muito mais agradável estar a ganhar bronzeado com o sol do Algarve do que ganhar um bronzeado derivado do calor dos fogos, quer dizer. E depois o Presidente da República, e desculpem-me o termo, ainda teve a lata de, numa declaração, dizer que esperava que não houvesse aproveitamento político da situação de estarem a ocorrer fogos naquele momento. No fundo, o que o Presidente da República quis foi calar as críticas à sua inabilidade e à inabilidade do Primeiro-Ministro de estarem no Algarve quando o país estava a ter uma guerra civil no Norte com os incêndios. Ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, eu dou um conselho, que é: vejam o exemplo do Zelensky, que nem fato veste quando se loca ao estrangeiro porque o seu país está em greve. Está em guerra. E greve, enfim, está em guerra. E, portanto, é lamentável este tipo de situações da nossa classe política, que não aprendem nada. Estas situações já se verificou em anos anteriores e continuam a cometer os mesmos erros. Relativamente à política florestal, que de facto é algo que falta no país, eu gostava de dizer uma coisa. A falta de limpeza dos terrenos, a Lourdes Gonçalves falou que 97% dos terrenos eram privados, mas há aqui um problema. É uma hipocrisia política do poder pretender que sejam os privados a fazer a limpeza dos terrenos. Alguns poderão fazê-lo. Mas há uma enorme quantidade de terrenos cujos proprietários, como aliás o Manel Graça dizia, que não têm dinheiro sequer para medicamentos, quer dizer, são pessoas pobres, não podem fazer a limpeza dos terrenos. A limpeza dos terrenos tem que ser assegurada pelo Estado e pelas câmaras municipais. E quando as câmaras municipais fazem essa limpeza, o Estado, através dos impostos, tem que pagar esse trabalho às câmaras. Isso é elementar. Obviamente, isto não pode ser uma generalidade, porque os proprietários que podem fazê-lo têm que fazer. Portanto, já há situações de serviços públicos em que as pessoas mais endinheiradas pagam mais e as pessoas com menos dinheiro pagam menos ou estão isentas. E aqui poderia ser exatamente a mesma coisa. Portanto, no fundo, é reforçar os poderes das autarquias locais e uma coisa também elementar é haver uma grande articulação entre a Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil com os bombeiros voluntários. A Lourdes Gonçalves falou que havia uma percepção de falta de coordenação. Eu diria que não é uma percepção, porque o próprio governo e o Primeiro-Ministro admitiu que em determinados momentos houve falhas de coordenação. Bom, eu creio que isso também há de vir no relatório. Isso é uma evidência. Depois, há aqui um outro problema que eu gostava de salientar. Só em 2030 é que Portugal vai ter uma frota dos aviões, os Canadair. Sim. Os Canadair. E são só dois. Eu queria chamar a atenção que a Grécia tem uma frota de pelo menos 17 desses aviões e já tem mais em encomenda. E Portugal não tem. Portugal está muito confortável com o aluguer destes aviões, desta frota. Eu não sei o que é que está por trás desta situação. Fala-se aí muito em negócio. Eu não sei se isso fará ou não. É uma percepção. Não sei se isso fará parte ou não desse negócio. Mas era bom que se soubesse um dia como é que é essa situação. Depois, numa situação de guerra civil como que nós tivemos com os incêndios, eu considero que é um insulto aos portugueses a frase que a Ministra da Administração Interna, distinta professora de Direito, com a qual eu tenho
tenho muito respeito, mas como gestora do Ministério da Administração Interna parece ser um fracasso, quando ela diz que o número de meios aéreos é irrelevante. O que é irrelevante é, de facto, a senhora ministra que, com o performance que teve nesta crise, já devia ter sido substituída, no meu ponto de vista. Depois há aqui 2 ou 3 observações que eu gostava de dizer. Crimes de incêndio. Eu considero, aliás, como partidos políticos em Portugal o consideram, que deveria passar para a esfera do terrorismo. Porque os efeitos de um crime de incêndio são, muitas vezes, até mais gravosos do que um crime de terrorismo. Portanto, nós não devemos ter medo de considerar os incendiários terroristas e aumentar as penas. Por fim, e para acabar, gostava de fazer uma homenagem aos bombeiros. Este ano já morreram em Portugal, no dia 1 de janeiro, num acidente, um bombeiro de Odmira. Eu dei o nome dele, Dinis Campos Conceição, gostava de fazer uma homenagem. Mas, nestes incêndios, também morreu um bombeiro na Covilhã, de nome Daniel Bernardo Agrelo, e, portanto, eu gostava de fazer uma homenagem aos bombeiros e dizer que, até ao dia 30 de janeiro deste ano, e este ano, já houve 213 bombeiros feridos. São soldados da paz que morrem em serviço ou ficam feridos em serviço. Uma homenagem aos bombeiros voluntários de Portugal. Disse. Ok, e agora há alguma réplica que temos que considerar ou avançamos para a rubrica? Bom, considerar uma réplica é só acrescentar mais percepção àquelas que têm vindo a ser as percepções. E as percepções são todas embicam para um único local. O local de que é necessário haver coragem política para intervir, porque já é tempo, recordo, para aqueles que estão mais distraídos, estamos em 2025, já é tempo de haver uma intervenção séria, como agora o Fernando Pedrosa disse relativamente à Grécia, que assolada por imensos incêndios, também tem uma zona de grande intensidade térmica e em tempo conseguiu fazer a encomenda e tem hoje 17 Canadairs. Porquê que Portugal não tem nenhum? Porquê é que todos os anos assistimos continuadamente ao aluguer de Canadairs e helicópteros? Porquê? É a pergunta que deixo. É um negócio. Mas houve já um alto responsável que disse que essa coisa dos meios aéreos até não era muito importante. A Ministra da Administração Interna. Portanto, quando o responsável diz que se calhar os meios aéreos não são assim tão importantes, é natural que... Provavelmente se a senhora estivesse em Piódon, rodeada de fogo e com as línguas de fogo a passarem por cima dela, para aqueles que estiveram dentro das casas, não pensasse dessa maneira. Ou então não devia estar no lugar em que está, infelizmente. Porque provavelmente, e agora digo aqui uma questão muito direta, se fosse uma ministra do Partido Socialista já estava na rua há muito tempo. Mas enfim, como é deste governo, as coisas mantêm-se. Vamos pensar que no futuro também o PS voltará ao governo. Não sei. Vamos ver. Não sei. Esse era um bom negócio. Uma escolha. Essa é uma escolha. Faz gente discutir no podcast. Era um bom negócio. Era um bom negócio. Lourdes Gonçalves, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que... Só quero dizer que o Florestas de 2050, que é o documento que o Governo aprovou e que traz alguns dados, traz algumas ações. Agora, resta saber se aquilo é só um papel para ficar mais um plano que se fez após os incêndios ou se efetivamente vai ser tido em conta e as ações vão ser realizadas. Eu só gostava de dizer uma coisa. Os incêndios de 2017, com a gravidade que tiveram, houve estudos de académicos, de gente independente, e que fizeram um relatório que apresentaram aos governos. Qualquer governo tem esse relatório, e muitas dessas políticas, dessas sugestões, não estão no terreno. Quer dizer, há uma completa inércia, eu até diria incompetência dos sucessivos governos. Falta de coragem. Pronto, é falta de coragem, mas eu acho que é mais incompetência e inércia e também falta de coragem. Porque
não é preciso ter coragem para tomar medidas para evitar incêndios, que as pessoas vão agradecer essas situações, principalmente as pessoas do interior. Eu diria que é mesmo incompetência e inércia, e por facto destas pastas que tratam destes assuntos não terem suficiente relevância política em Conselho de Ministros. Também não têm. São ministros sem poder político, sem influência política. Eu aí discordo um bocadinho. Eu acho que quanto essas comissões independentes, ao construírem relatórios, ao trazerem dados, aquilo que um governo, seja ele qual for, que tem que fazer, é pegar nesses dados e construir uma política seja ela em que área for, uma política e essa política tem que ser assente nestes dados que efetivamente existem e que são trazidos para os técnicos. Essa política existe, Lourdes Gonçalves? Pois, não existe. Isso é que eu estava a dizer, é mais um documento que nós temos agora, que saiu da resolução do Conselho de Ministros, que é a Floresta de 2050, mais verde e não sei o quê, que é mais um documento que foi fabricado. A política em si, qual é a política para a floresta? Quais são as decisões tomadas? O que é que se vai pedir às autarquias? O que é que se vai pedir em termos práticos? Como é que e nós também há vamos muita fazer? responsabilidade das autarquias. Em tudo isto há muita responsabilidade. Eu vi muitos autarcas aflitos. De qualquer maneira, eu hoje vou pisar a linha vermelha e dizer-vos o que é que pensam, só uns segundos a cada um, o que é que pensam do facto de um imigrante que chega a Portugal, a sua casa ardeu e não tem qualquer apoio? Bom, essa pergunta foi mesmo... Não estava Não, previsto, ninguém estava preparado. Mas esse é um imigrante com E. É um imigrante Com que E. está a trabalhar, vou dar um exemplo, um português está a trabalhar na Suíça, Com E. um português está a trabalhar no Luxemburgo, um português está a trabalhar na Groenlândia e chega a Portugal e a sua casa ardeu e não tem direito a qualquer apoio. Para mim é fácil. Deve ter direito a concorrer a uma linha de financiamento como qualquer outro português. Não, mas ao que parece não vai ter. Mas pediu a nossa opinião. A minha opinião é esta. Okay. Quando se abre uma linha de financiamento para candidaturas de pessoas que perderam bens, todos os portugueses devem ter direito a concorrer. É um dos princípios do direito, não é? Se depois tem o critério A, B, ou C ou D para lhe ser atribuído, isso é outros 500. Mas deve ter no ponto de partida o mesmo, sendo imigrante com E ou sendo um residente em Portugal. Para quem está a trabalhar no estrangeiro e voltar a Portugal. Manel Graça. Subscrevo o que a Lourdes Gonçalves acabou de dizer. Ou seja... Não concorda com a decisão do governo de não... Não concordo com a decisão. Deve ser dado igual tratamento aos portugueses. Esse português é um português que inclusivamente faz remessas para a Fazenda Pública. Paga impostos. Portanto, não vou dizer que tem mais direitos que não tem. Agora, tem igualdade de direitos. Mas quando nós temos um governo que, conforme a comunicação social, ainda ontem passou na RTP1 um programa sobre pessoas que estão à espera de indenizações sobre os fogos de 2024 e passaram imagens... 160 pessoas. Passaram imagens do mesmo ministro a confortar as pessoas que tinham acabado de ficar sem os seus bens. Estamos a falar de empresas. Sem os seus bens, a dizer que de imediato ia ser aberta a linha de crédito. E ainda hoje, por via de problemas burocráticos, ou por falta ou por esgotamento das verbas alocadas, não há financiamento em 2025. Fernando Pedroso. Eu concordo com o que foi aqui dito, porque é migrante, portanto é um português que trabalha no estrangeiro, mas tem uma residência em Portugal. E há portugueses que trabalham em Portugal e têm residências, mesmo que seja uma segunda residência em Portugal. Essas pessoas devem ter, numa situação destas, devem ter apoio do Estado. O que o Governo está a dizer é que para as pessoas em segunda habitação, que é o caso dos emigrantes e de outras pessoas que é a segunda habitação, que deveriam ter as casas protegidas pelos seguros. Pelos seguros. Isto é uma conversa para adormecer, porque a questão não é haver um incêndio por uma negligência qualquer do proprietário e tem que ser ressarcido por um seguro. Aqui há um problema mais lato
de um falhanço estrutural do Estado português com as matas por limpar, não é por negligência dos proprietários. Portanto, nesta situação macro de incêndios de grande dimensão, eu diria que o Estado português tem a obrigação de criar linhas de crédito e a fundo perdido para apoiar estas pessoas na reconstrução das suas casas. Disse. E não dando lugar a novas intervenções, mas também duvido um pouco que os seguros estejam disponíveis para indemnizar logo que seja provada que houve mão criminosa. E, portanto, se houve mão criminosa, não há lugar, os seguros não vão poder intervir e ressarcir as pessoas. Se houver mão criminosa, vão inventar outra desculpa qualquer. Pronto, os seguros vão estar muito atentos a isso e se houve fogo posto, vão fugir disso. E há a negligência do Estado português. Pronto. É bem evidente, as matas estavam na situação em que estavam. Ok. Os bombeiros não protegeram as casas, só protegeram as casas, mas porque era deixar arder, mas no meio lá do sítio onde deixar arder havia algumas casas, só protegeram povoações. Mas eu continuo a dizer que as autarquias também têm aqui um peso nisto. Porque a lei diz que não pode haver árvores a menos de 50 metros das habitações. E isso não é cumprido. E porquê? A lei é clara. Bem, vamos avançar. É clara, mas se for de noite, escura. É escura. Não, a lei é clara. A aplicação da lei é que não é assim tão transparente. Então vamos avançar para a nossa rubrica positivos e negativos? Vamos embora. Vamos a isso. Que hoje esta parte já durou demais. Ora bem, vamos avançar. No meio de promessas que brilham Os e realidades que negativos, tropeçam, quem é que quer nasce começar? o Positivos e É Negativos. só do meio para... Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. Ora bem. nos positivos e negativos, que hoje é uma estreia em termos de uma rubrica aqui do podcast, avançamos com o Manuel Graça, que tem os seus positivos e os seus negativos. Ora bem, sobre os negativos, já há pouco foi explanada, e penso que suficientemente explanada, apesar de poder haver ainda muitas outras matérias a serem abordadas na questão dos incêndios. Mas a questão dos incêndios /fogos também tem aspectos positivos. E eles devem também ser realçados. Duas partes. A primeira, a todas as corporações de bombeiros que abnegadamente fazem o seu melhor, tantas e tantas horas, tantos e tantos dias que ali andam em ambientes insuportáveis, porque só quem já esteve ligeiramente perto de um incêndio é que sabe a intensidade que ali é produzida. Um grande obrigado. Em segundo lugar, um grande obrigado também ao país, antiga colónia portuguesa, país hoje independente, Timor-Oeste. E porquê? Nós apoiamos sempre de ser um país de navegadores e de gente muito heroica. Agora temos alguns barcos a navegar. Pois é, mas os gestos heroicos vêm-se às vezes nas pequenas coisas. E quando se chega à realidade, quando o país arde em chamas, quando morrem pessoas e as florestas se transformam em cinzas, resta-nos a incapacidade de governar à reação. E eis que surge a ironia da história. Não é Lisboa que estende a mão, é Dili. Timor-Oeste, a antiga colónia portuguesa tantas vezes esquecida, decidiu doar 10 milhões de euros. Aliás, 10 milhões de dólares, 9 milhões e tal de euros, para ajudar Portugal a recuperar dos incêndios. Este gesto não é apenas financeiro, é, acima de tudo, um gesto moral. Um moral que cala fundo. É uma bufetada elegante na incompetência de quem nos governa. Xanana Gusmão entendeu o que Luís Montenegro nunca chegou a perceber. Solidariedade é ação, não é retórica. Enquanto o Conselho de Ministros português se perde em estratégias de comunicação e conferências de imprensa, o governo timorense abre a carteira e mostra grandeza. Como se fosse normal um país pequeno marcado pela guerra e pela reconstrução dar lições de grandeza a um Estado europeu. É a memória, é a dignidade, é a humanidade. E essa, ao contrário das nossas florestas, não arde. Disse.
Eu acho que temos que realçar que os portugueses deixaram obra. É sim, senhor. A nossa cultura também, também há homens bons, também há homens bons em Portugal, e os heróicos não foram só o Vasco da Gama, nem só o Meuzinho de Albuquerque, mas nós também nos portámos muito bem com Timor-Leste. Todos. Principalmente recordo o António Guterres. Ora e bem, Bill Clinton. E as ruas cheias de gente a chorar. Onde eu estive também, na rua 5 de Outubro, na Avenida 5 de Outubro. Em frente à com uma maternidade. branca. Em frente à maternidade. É um pouco mais à frente. Era uma camisa branca. Com uma cruz preta. Eu estava de fronte do Ministério da Educação. O tal edifício que tem que ser demolido para fazer uma residência de estudantes. Vamos avançar para a graça. António, não é preciso ser demolido. É mais barato. Não é preciso ser demolido, basta reformular o edifício. É mais barato demolir o edifício da 5 de Outubro. Okay, é mais barato, dizem os técnicos, não sou eu. Carrete técnicos. Eu espero que não seja negócio. Não é. Bem, vamos avançar com os positivos e negativos? Vamos. Sou eu? É. Sou eu nos positivos e negativos. Bom, saudar todas as organizações sociais, e agora que o Graça falou em solidariedade social, IPSS, cooperativas de solidariedade social, centros paroquiais, centros sociais, que iniciaram os seus anos letivos já, que têm creches e pré-escolares, sobretudo, saudar todos e dizer que, efetivamente, a vida para estas organizações não está fácil. Porquê? Falta de recursos humanos, educadores de infância, neste momento entraram 3 ou 4 mil para o Ministério da Educação, significa que deixaram a rede solidária e que a rede solidária neste momento está aflita para ter educadores de infância. Problema que pode acontecer. No que diz respeito a creche, a Segurança Social pode efetivamente mandar fechar as salas porque não existe os tais educadores de infância. Nós temos vindo a perceber que os pais têm lutado imenso para ter uma vaga numa creche para poderem trabalhar e que as vagas poucas ou nenhumas há. O pré-escolar, nós sabemos que no Ministério da Educação as crianças com 3 e 4 anos não são colocadas porque têm neste momento as vagas todas preenchidas com meninos de 5 anos e que seguem depois para fazer o ensino básico. Há muitas autarquias que têm optado por, no recreio, colocar contentores e fazer mais salas de pré-escolar para conseguirem dar resposta. Eu quero saudar as organizações sociais e toda a sua gente que iniciou este ano letivo com estes constrangimentos todos. E este é o meu ponto positivo. Negativo é a falta de vagas que existe em creche e pré-escolar e que efetivamente, ou tomamos umas medidas já, até porque isto vai afetar esta questão da natalidade, depois nós vamos pagar o preço mais à frente, porque já somos o país mais envelhecido da Europa e porque não fazemos nem temos políticas de natalidade, nem micro nem macro. E depois começamos a ter estes resultados, estes reflexos. Por isso, o negativo aqui é a falta de vagas. O positivo é dizer que, e eu escrevi um artigo sobre esta questão, é dizer que a creche gratuita acaba por aliviar financeiramente os pais, o que é fundamental para um casal que tem neste momento de pagar uma renda e que as rendas estão, sabemos nós como. Se tiver mais uma despesa de 2 filhos ou de um filho no equipamento social, seria mais uma despesa adicional e que complicaria as contas do casal. Dizer que, efetivamente, o ponto positivo é a constituição da creche gratuita, mas o ponto negativo é não há vagas para todos. E a Lourdes Gonçalves disse. Disse. Fernando Pedroso, o que é que vai dizer? Bom, eu vou começar pelos negativos para acabar pelo positivo, dar um sinal de esperança pelo aspecto positivo. Mas o negativo é, aproxima-se um ano escolar, mais um, e o eterno problema crónico de sucessivos governos de todos os feitios e cores, aliás é sempre o mesmo problema,
estima-se que cerca de 140 mil alunos não terão professores em todas as disciplinas. Aliás, a FENPROF até diz que são 400 mil alunos, mas eu penso que é um número exagerado. Mas pelo menos temos esta estimativa, é credível, de 140 mil alunos sem um professor em todas as disciplinas. Aliás, a máquina administrativa do Ministério da Educação não consegue saber, por agrupamentos escolares, por distrito e ao nível do país, a quantidade de professores em falta nas suas escolas. É de facto lamentável que 50 anos depois do 25 de Abril, em que a educação até já foi a paixão de alguns primeiros ministros, e bem, estejamos neste lamentável estado ao nível administrativo, na educação, administrativo e também de gestão, e também em termos de resultados da escola pública. Mas, enfim, o aspecto positivo que eu queria referir é que Portugal foi campeão europeu de hóquei em patins em sub-19. É o 22º título e é o 3º título consecutivo. Eu tenho lá um dos jovens da família. Num destes títulos também foi campeão europeu de hóquei em patins sub-19. Parabéns. Mas não foi desta vez, foi num dos campeonatos passados. Ele agora já é médico-dentista e já está a fazer um doutoramento. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que os jovens portugueses, quando são bem treinados, quando são bem coordenados, quando se trabalham em equipa, quando têm determinação e quando trabalham, têm êxito. Não é só no hóquei patins, é em tudo na vida. Por isso é que a escola pública deveria estar muito mais bem apetrechada do que está. Portanto, isto quer dizer que Portugal tem futuro com esta juventude. É preciso que os políticos consigam alimentar o talento e dar vazão a esta vontade da juventude ter êxito para o país se desenvolver, disse. E pronto, terminamos hoje e ficamos por aqui em relação aos fogos anuais. E houve aqui outras labaredas, mas os fogos eram o tema principal. Está tudo dito, nada a acrescentar, e disseram. E dissemos. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.